cai muito em prova do Enem, 6% das provas cai, né, questões referentes a esses temas, tá certo? E aí nós vamos falar um pouquinho e depois teremos a atividade, tá bom? O que significa conhecer, né? O que é conhecimento? Né? São a primeira ideia, o primeiro pensamento que nós iremos tratar a partir de agora, né? Então, o que significa conhecer? Há muitas maneiras de ver o mundo, né? Primeiro, nós temos aqui, ó, o olhar antes da escrita, tá certo? O olhar de um pintor, como o pintor enxerga a realidade, né? O olhar de uma criança, né? Então, há tantas outras possibilidades, né? Como vocês veem o mundo de forma diferente? Cada um tem um olhar crítico, um olhar para a realidade. O mapa mundi tradicional, essa é a única percepção. Então, se você pegar o mapa mundi, você só vai ver isso, né? Mas o mapa por outra perspectiva. Quantas pessoas, quantas culturas diferentes, né? Então, é preciso pensar fora do quadrado, fora do nosso mundinho. Né? É preciso ir além, né? É preciso ir em busca do conhecimento, né? E esse conhecimento, ele tem que ser partilhado, né? E aí, vocês viram o mapa mundi no início. O mapa que mostra o mundo como realmente ele é, né? Veja a grande dimensão. O mapa da intolerância. Você é a favor da liberdade de opinião? Aí o outro responde, claro, desde que essa opinião não seja contrária à minha. Né? Quantas vezes na nossa sociedade acontece isso? Né? Essa intolerância. Eu aceito a opinião do outro se o outro aceitar a minha. Não for contraditório. Gente, nós vivemos uma sociedade que é importante ter contradição. É importante, você tem que discutir. Né? Eu falei em outros momentos que se você for para uma reunião, por exemplo, e na reunião com 10 alunos e 9 pensar igual, não há necessidade de reunião. Não há necessidade, né? E aí quem participa em movimentos jovens, de igreja, quem participa em movimento da comunidade, sabe que tem essas divergências intelectuais, não pensa diferente. Então, é preciso entender isso. Né? Então, é um termo que descreve, caso aqui, intolerância, tá, gente? É um termo que descreve a atitude mental, caracterizada pela falta de habilidade ou de vontade em reconhecer e em respeitar as diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Poderá ter origem nas próprias crenças religiosas, de alguém, ou ser movida, ou ser motivada pela intolerância contra as crenças e as práticas religiosas de outra pessoa, né? De outra. A intolerância religiosa pode resultar em perseguição religiosa e ambas têm sentido comum através da história. A maioria dos grupos religiosos já passou por tal situação numa época ou em outra qualquer, né? E aí, a partir desse momento, vem o racismo, vem a intolerância, né? A questão do racismo nós já discutimos também em aulas passadas. Homofobia, patriarcalismo, a concórdia é capaz de compartilhar, construída, essa paz, né? Você precisa concordar, né? Você não precisa aceitar o que o outro diz, mas tem que chegar um momento que você tem que aceitar. E aí, uma foto que me chamou bem a atenção, né? Eu quis trazer para vocês o Réveillon do Rio de Janeiro de 2019, né? Veja a realidade em que vivemos, né? Enquanto muitos aqui estão se divertindo, outro aqui, como é que ele está, uma criança, né? As imagens são fortes representações de nossas visões de mundo. Como é que eu vou ver o mundo? Né? A gente se está no lugar do outro, né? E essa imagem aqui rodou na época o mundo quando encontraram essa criancinha na beira do rio, do mar, né? Ela morta.
Aqui um acidente na Bahia em 2017, exposição de um artista chinês. No meio das semelhanças, o Iraque, aqui veja a semelhança aqui. Aqui é uma exposição no Iraque, né? E aqui é numa favela no Rio de Janeiro. Veja as semelhanças, né? Por, olhares diferentes, né? A realidade não é diferente. Você vê muito, mas olha aqui a situação aqui e veja aqui essa parede, né? Então, dois olhares, duas guerras. Por que acha a miséria só do outro, o lado do mundo? Né? A miséria está em todo canto. Ó, aqui, veja a nossa realidade. Ó. Estado Islâmico e aqui o Jacarezinho, Rio de Janeiro, e o Presídio em Roraima. Né? Mas tipo, o nosso olhar, muitas vezes, é voltado só para o que está fora. E muitas vezes a situação acontece ao nosso lado. Não se apagam ideias. Né? Você apaga qualquer coisa, mas uma ideia ninguém consegue apagar. O que significa conhecer, então, né? O conhecimento é um processo dinâmico e inacabado. Por isso que eu disse no início, por mais que você estude, por mais que você busque, vai ter sempre algo a buscar, porque você está sempre em busca. Né? O saber ocorre entre todos os povos, independentemente da raça, crença, gênero. O desejo de saber do homem é inato, né? O inato, ou seja, já nasce com o homem, né? É um desejo. O homem necessita do saber. Por isso, a permanente reformulação dos saberes, a procura de interpretação ou de respostas das nossas indagações. E aí a gente pode pensar, a partir agora, dessa perspectiva da pandemia, né? Quantas coisas novas aprendemos? Quantas coisas novas começamos a dar valor? A gente vivia numa sociedade onde não parava. E hoje nós temos que parar. Né? E aí a gente começa a dar valor a coisas que a gente então não dava. Né? Então, é isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Né? Qual o valor do conhecimento na vida humana? Qual é o valor do conhecimento? Geocentrismo era o pensamento medieval, o helocentrismo no Renascimento, o universo e a expansão hoje, né? O homem agora quer ir além, né? O homem agora ele busca outras dimensões, né? O valor do conhecimento muda ao longo do tempo, né? O que você aprendeu ontem, talvez não é o que você está aprendendo hoje, mas não deixa de ser um conhecimento, certo? E conhecimento serve para tudo. Tipos de conhecimento. Quando acaba o diálogo, sobe os muros. Então é preciso diálogo. É preciso respeitar o pensamento do outro, respeitar a ideia do outro. Né? O medo de ter opinião. Às vezes, dentro de uma sala de aula, quando a gente pergunta a um aluno, fulano, isso aqui. Aí a pessoa responde, aí pergunta, e você, o que é que você acha disso? Não é a mesma opinião que ela falou. Não, que ela disse aí, eu também concordo. Como assim? A minha opinião não é a mesma que a sua. Mas eu tenho que aceitar a sua. Né? A diferença entre opinião e argumento. Agora, quando eu tenho uma ideia, eu preciso argumentar, eu preciso convencer os outros, eu preciso mostrar para o outro que o meu ideia, que o meu pensamento é melhor que o seu. Né? Então, essa é a ideia da filosofia, essa é a ideia da sociologia. Mostrar o conhecimento, mas fazer com que você tenha os seus próprios conhecimentos. O professor não é o que diz o que o aluno tem que fazer. O professor é aquele que mostra caminhos, setas, né? Se a gente for olhar para uma visão religiosa, é a mesma coisa você dizer assim, por exemplo, Maria, que acredita na religião, Maria, ela não é Deus, mas ela é uma seta, né, que indica onde ele está. Olha, ele está ali. Sigam. Né? Então, é por essas ideias, tá certo? O medo de ter opinião, né?
A gente sabe que a nossa ideia está certa, por exemplo, talvez você esteja pensando aí, poxa, isso é isso, mas a gente tem medo de dizer, medo de falar, né? E aí, veja a visão, né? Um diz que é 6, outro diz que é 9, né? Compreender que há dois pontos, né? Dois pontos de vista. Então, todo ponto de vista é visto de um ponto. Então, aqui está mostrando justamente isso. Todo ponto de vista é visto de um ponto, né? Esse daqui vê realmente o 6, mas esse daqui já vê o 9, certo? Diferentes tipos de conhecimento. Tipos de conhecimento. A classificação dos tipos de conhecimento é só um recurso acadêmico metodológico. No nosso dia a dia, eles estão presentes em nossas relações sociais, né? Todos os conhecimentos são produzidos por ações humanas ao longo do tempo histórico, né? Aí tem os tipos de conhecimento que nós já falamos isso aí em outras aulas, o senso comum, né? Quantas pessoas nunca foram para uma sala de aula, mas têm um conhecimento incrível. Tem um conhecimento filosófico, que é aquele conhecimento mais apurado, aquele conhecimento que é duvidoso. Eu duvido das coisas. Tem um conhecimento teológico, que é aquele conhecimento onde eu não duvido de nada. É o conhecimento teocêntrico. É o conhecimento dogmático, né?